Falando sobre família, eu tinha pavor, antes de ser pastor, de pregar sobre família. Mês da família sempre me assustava. Porque, eu vou dizer 2 motivos principais, antes da gente ler o texto. Em primeiro lugar, porque a família é alvo de ataques constantes do mundo, do diabo. O mundo que jaz no maligno. Então, falar sobre família exige de nós uma preparação, uma consagração, para que não caiamos no universo da hipocrisia. E em segundo lugar, porque quando a gente olha para dentro da igreja, quando a gente fala de igreja e família na igreja, a gente vê muitas vezes surgir diversos estereótipos do que é a família. Aquela família de plástico, família de porcelana, uma família que muitas vezes não corresponde à realidade. E a gente tem que tomar certo cuidado para a gente não cair muitas vezes em jargões, em mensagens clichês. E sempre me apavorei. Pregar sobre família é desesperador, né? E às vezes chamam assim, pastor, vem falar um pouquinho sobre pais e filhos. Eu não sou pai ainda, né? Quero ser pai de 3, mas não sou ainda. Então é sempre um desafio, E aí eu fugia também especificamente desse texto que Deus colocou no meu coração, Efésios capítulo 5. Você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Eu sempre fugia desse texto. Falei, não, esse texto causava desespero no meu coração. Mas eu falei, mas não tem jeito, não tem hora que eu vou ficar fugindo, vou ter que cair nele, vou ter que pregar nele. Então falar sobre família é desafiador demais, mas ao mesmo tempo é honroso. É honroso porque a família, a gente vai falar isso várias vezes aqui, vocês já devem ter ouvido, não apenas nessa programação do mês da família, mas em outras programações também, que a família é instituída por Deus. A família é uma instituição divina. É Deus quem estabeleceu a família é algo que nasce no coração de Deus. Então falar sobre família é ao mesmo tempo desafiador, mas também honroso. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Você pode permanecer assentado mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 22, a partir do versículo 22, o lar cristão. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade, privilégio que temos de nos reunir em adoração a Ti, em comunhão com Cristo Jesus e uns com os outros. E, Senhor, o privilégio maior de abrirmos a palavra, a Tua voz ouvir, Senhor. Nós desejamos, ó Deus, que neste momento, na leitura da palavra, possamos ser impactados, transformados, moldados, admoestados, consolados na pessoa do Espírito Santo. Ministra aos nossos corações. Fale conosco, Deus, fale conosco, que aquilo que vamos ler e ouvir de Ti, Senhor, nesta noite, possa impactar as nossas vidas e resultar em mudança do nosso caráter, mudança de atitudes, Senhor, para que vivamos uma vida a cada dia digna do Senhor Jesus, mais parecidos com Jesus, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado através de nós. Fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis por
porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Existe uma frase muito interessante do Homem de Ferro, do Tony Stark, em um dos filmes dos Vingadores. Eu não sou muito ligado a esse lance de universo, Marvel ou qualquer outra coisa parecida, mas um dia eu presto muita atenção em detalhes, às vezes em filmes e livros que eu estou lendo, ficção, e uma frase muito interessante que ele diz, numa reunião, eu não lembro exatamente o contexto, mas numa reunião em que eles estão conversando sobre quais estratégias usar para derrotar os inimigos, e o Tony Stark, ele fala o seguinte: nós somos muito melhores em se defender do que atacar, em nos defendermos do que atacarmos. É por isso que o nosso nome é Vingadores e não os Precavidos. Quando eu ouvi essa frase, eu lembrei muito do que a igreja tem sido. Nós, como igreja, em vez de muitas vezes estarmos na vanguarda, em vez de muitas vezes tomarmos atitudes de ações, iniciativas para responder os dilemas e os problemas sociais, os problemas reais de pessoas reais, de famílias reais, muitas vezes nos colocamos numa posição de defensiva. Nós reagimos a ataques o tempo todo. A gente se esquece daquilo que Jesus Cristo nos ensina, de que nós devemos ser sal da terra, pessoas chamadas por Deus para juntos, como igreja, serem juntas, sal para preservar, conservar aquilo que é bom neste mundo e para impedir que este mundo se deteriore ainda mais por causa da realidade caótica do pecado. Esquecendo muitas vezes dessa verdade, desse ensino, dessa ordem de Jesus, muitas vezes como igreja a gente fica ali de braços cruzados esperando a pancada para então reagir. E isso acontece em vários assuntos. A gente olha para o noticiário, a gente vê uma série de estatísticas que nos apavoram, que atingem a família brasileira e a família no mundo, necessidades, violência doméstica. E aí, quando a gente está diante de vários acontecimentos desses, onde muitas vezes a igreja é questionada, porque muitas vezes algumas dessas estatísticas envolvem justamente famílias cristãs, e aí então a gente vai responder, a gente vai reagir. A gente tem esse costume de reagir em vez de agir, em vez de ser vanguarda, em vez de estar na frente buscando responder problemas da nossa sociedade. Nós precisamos entender, a partir disso, uma coisa muito importante. A gente gosta de terceirizar a culpa. A gente gosta de culpar outras pessoas. A gente culpa. Há problemas diversos nas famílias cristãs, nas famílias de uma maneira geral, e a gente é rápido. Nós, como igreja, nós somos rápidos, ser humano de uma maneira geral. Isso não nos isenta também dessa característica. A gente tem a velocidade rápida ali de identificar os problemas dos outros. A gente culpa as instituições civis, a gente fala que a igreja ela é atacada pelo mundo, atacada pelas ideologias. A gente costuma identificar os problemas sempre vindo de fora. O que a gente não percebe é que grande parte da culpa em relação do que se pensa acerca da igreja, do que se pensa acerca de casamento, é culpa nossa, é culpa da própria igreja, porque a igreja, por muito tempo, sem perceber, deixou de ocupar a posição de tomar a iniciativa para responder no evangelho, na palavra, nas escrituras, aos problemas reais, de famílias reais, para começar a reagir a ataques. E esses ataques virão. Não tem como esperar outra coisa do mundo. Mas o que a gente não percebe é que muitas vezes os problemas mais difíceis que nós enfrentamos enquanto igreja vêm de dentro mesmo. Más compreensões equivocadas, como eu disse no início, acerca do que é família. A gente precisa, meu irmão, minha irmã, olhar para as escrituras e aprender no evangelho. Como no evangelho nós conseguimos resolver, responder, oferecer a este mundo caído respostas que realmente sejam capazes de mudar, moldar e transformar a vida de famílias realmente.
porque o que a gente tem é muita gente dando ou vendendo fórmulas mágicas. Faça isso, faça aquilo, e você terá uma família abençoada. Não, você tem que fazer isso, deixe de fazer isso. Ideologias, conceitos, teorias que vêm na tentativa de suplantar o evangelho, e a gente precisa entender uma coisa: nós somos igreja de Cristo, nós somos igreja do Senhor. Há uma maneira correta de nós, como igreja, respondermos aos problemas, os dilemas sociais e os dilemas da família, olhando para o evangelho de Cristo Jesus. É no evangelho que nós encontramos resposta, e é por isso que é tão importante olharmos para as Escrituras e percebermos o que as Escrituras falam acerca do lar cristão, do que é família, do que deve ser o relacionamento entre marido e esposa, esposa e marido, pais e filhos, ou vice-versa. E a carta de Paulo aos Efésios, na verdade, se você olhar as cartas de Paulo como um todo, você percebe uma característica que não é restrita apenas de Paulo, mas é uma característica das cartas do Novo Testamento, mas em Paulo fica mais latente. É que dá para dividir as cartas de Paulo pelo menos em duas grandes partes. Paulo, ele é aquele tipo de pastor, teólogo, missionário, um cara completo no sentido de apresentar sempre para a igreja doutrina, ensino, ortodoxia. Não sei se você sabe, ortodoxia quer dizer doutrina correta, ensino correto. A gente precisa de ensino correto, a gente precisa de doutrina. Doutrina, por mais que as pessoas pensem sempre negativamente, não, teoria, nós precisamos de ensino. Eu reparei que eu sou observador, que o pastor Márcio, quando eu cheguei, já estava aí com a classe, aprendendo sobre doutrina. Eu li o livro ali do irmão ali, né? Os fundamentos da fé, as bases da fé cristã. A gente precisa de doutrina, doutrina é fundamental. Só que Paulo, ele vai além. A primeira parte das suas cartas é caracterizada com doutrina, com ensino. Paulo vai falar sobre a graça, sobre o perigo do pecado, sobre os efeitos do pecado na família, na vida do crente. Paulo vai falar sobre como nós somos redimidos em Cristo Jesus, como o evangelho nos transforma, como deve viver o novo homem. Ele vai falar que o velho homem, o crente, é aquele que vai se despir do velho homem com seus vícios e vai se revestir do novo homem com suas virtudes. E aí Paulo faz tudo isso, apresentando principalmente o centro do evangelho, que é Cristo Jesus, e ele então muda um pouquinho a dinâmica e aí vem com aquilo que é chamado da prática correta, a ortopraxis, a ortopraxia. Não adianta a gente aprender só doutrina, ensino, doutrina, se isso não se converter na nossa vida em prática. A carta aos Efésios também segue essa característica. Paulo traz doutrina e ensino para a igreja de Éfeso, para os crentes em Éfeso. E olha, a cidade de Éfeso era uma cidade inteiramente influenciada pelo paganismo. Havia um templo dedicado a uma deusa, uma deusa grega, Ártemis, e que tinha o equivalente no panteão romano como Diana. Não sei se você lembra, lá em Atos dos Apóstolos, tem um episódio em que Paulo está pregando em Éfeso e há um protesto, há uma rebelião por parte dos comerciantes de estatuetas de Diana, em que eles ficam gritando, grande é Diana dos Efésios, por horas. Havia tamanha idolatria ali, e idolatria que se misturava, como em todo o contexto antigo, a promiscuidade, a prostituição cultual. Era comum em Éfeso as mulheres serem sacerdotisas no templo e essas mulheres, à noite, descerem às docas para se prostituírem, porque se acreditava naquela época que os homens, os comerciantes, homens de negócios, ao se deitarem com essas sacerdotisas, ao terem relações com essas sacerdotisas, seriam prósperos, porque seriam abençoados pela deusa Diana, pela deusa Ártemis. Nós estamos olhando para um contexto, para uma realidade completamente hostil ao evangelho, hostil à igreja primitiva, hostil a Deus e a qualquer um que era identificado como um seguidor de Cristo Jesus, como um cristão. Paulo escreve essa carta trazendo ensino, doutrina e também prática.
prática que inclusive se aplica à família. A gente precisa olhar para a primeira parte das cartas de Paulo e perceber como o que o evangelho faz na vida do pecador restaurado e redimido. E Efésios é riquíssimo em mostrar como a graça suplanta o pecado, como a graça transforma o pecador. É na carta de Efésios que a gente tem o texto belíssimo de que pela graça sois salvos. Agora, como deve viver o crente salvo pela graça, que vive em novidade de vida? Como deve viver o crente em família, uma vez que esse crente, ele não mais está vestido com roupas de vícios e pecados, escravo do pecado, morto em delitos e pecados, e agora está vivendo uma novidade de vida? Como deve se comportar o marido, a esposa, o pai, o filho, agora que essa pessoa se vê e se identifica como alguém não mais escravo do pecado do mundo, mas como alguém que vive a realidade do evangelho. E a gente vai perceber, olhando para essa carta, outras cartas de Paulo, outros textos, que o evangelho traz aplicações fantásticas para vivermos uma vida em família, desfrutando da vontade de Deus para a família, porque, como eu disse, a gente está a todo momento sendo bombardeado com conceitos equivocados que vêm de dentro, muitas vezes, sendo bombardeado por ataques. E o que eu percebo é que, como igreja, uma característica dessa que eu citei, de sermos muitas vezes reativos e não ativos, intencionais, para buscarmos resolver e dar respostas no evangelho para perguntas reais, é que muitas vezes nós, como igrejas, deixamos de olhar para as escrituras, deixamos de olhar para a palavra, deixamos de olhar para os exemplos bíblicos sobre como a família deve ser, como a família deve viver. E a gente espera, de braços cruzados, o Estado definir o que é a família. A gente espera, muitas vezes, as autoridades definir. A gente briga, inclusive. A gente briga porque a gente acabou desenvolvendo uma expectativa em nós de que o Estado é que vai legislar acerca de coisas que são próprias da igreja e da palavra. A gente espera o Estado determinar o que é casamento e a gente espera que o Estado determine o que é casamento de acordo com a Bíblia. Só que, na verdade, o mundo é caído. Então, a gente ainda se surpreende quando a gente vê pessoas legislando sobre pautas e temas que são completamente contrários à palavra. Esse texto é um texto difícil. Difícil porque, quando lido fora do seu contexto, quando mal interpretado, e muitas vezes é mal interpretado, esse texto, mais especificamente, irmãos e irmãs, os versículos que falam sobre a postura da esposa em relação ao marido, não preciso nem falar. Muitas vezes o que acontece é que nós, homens, a gente pega esse texto, cara, a gente faz uma besteira. A gente pega esse texto e já, com brincadeira, a gente se dirige à nossa esposa, falando, tá vendo que a Bíblia fala, você tem que ser submissa, mas no sentido de, muitas vezes, ironizando, falar que a mulher precisa fazer aquilo que a gente fala e tem que fazer aquilo que a gente está falando para ela fazer. A gente tem a mania de ironizar o próprio texto bíblico. Há vários erros, vários problemas quando a gente interpreta esse texto, que é importante a gente ressaltar. Eu não estou dizendo que as mulheres interpretam esse texto errado, eu não estou dizendo que é culpa, até porque, como a gente vai ver, uma coisa que acontece muitas vezes, não justificando as mulheres, mas entendendo as mulheres, muitas vezes, que criam um certo bloqueio diante de um texto bíblico, texto inspirado pelo Espírito Santo, é justamente por isso, porque muitos homens crentes, leem esse texto como se estivesse lendo um verso do Mein Kampf de Hitler, para oprimir, e muitas vezes esse texto foi usado equivocadamente para oprimir, para menosprezar a mulher. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro de Deus, inspirado por Deus, é onde nós extraímos ensino e vida.
Mas a Bíblia, como já diziam no passado, ela pode ser, eu não vou dizer que ela é a mãe das heresias, porque não é a palavra de Deus, mas para muita gente que distorce a Bíblia, é a mãe das heresias, porque as heresias surgem por causa de más interpretações de textos bíblicos. A pior mentira é a meia-verdade. A pior mentira é a meia-verdade, e muita gente distorce o texto bíblico para apresentar falsas doutrinas, falsos ensinos. E por muito tempo se leu esse texto na intenção de diminuir, menosprezar a mulher. Homens crentes. Homens crentes são os principais responsáveis. Homens crentes que interpretaram mal esse texto. Os principais responsáveis pela confusão, muitas vezes, que se tem quando se lê esse texto. Não apenas pelas mulheres, a mente moderna tem dificuldades com esse texto. E esse texto também é mal interpretado muitas vezes porque mulheres, por não suportarem mais serem tratadas com inferioridade, o que acontece é que acabam por fazer uma leitura anacrônica do texto. Não sei se você sabe o que é anacronismo, é quando você pega elementos de um tempo e tenta explicar fatos, acontecimentos de outra época com esses elementos. Você pega algo que é característico desse tempo, da modernidade, da hipermodernidade, e tenta explicar um fato que aconteceu lá na época de Jesus, ou antes de Cristo. E aí isso é um erro histórico. É um erro que muitas vezes é cometido até mesmo por historiadores que não percebem e começam a interpretar eventos do passado com conceitos e termos modernos. E muita gente pensa na palavra submissão com o seu sentido e significado atual e moderno, que carrega uma conotação extremamente negativa. Se você pegar um dicionário de língua portuguesa e abrir o dicionário de língua portuguesa, você vai ver que as palavras usadas como sinônimos para submissão é subserviência, sujeição a qualquer custo. E aí você pega esse sentido atual desta palavra e desconsidera todo o contexto histórico daquela época. E você começa a ter coceira nos ouvidos e a se incomodar com a própria palavra de Deus. Esse texto é palavra de Deus. Contudo, meus irmãos, para que deixemos de lado todos os equívocos quanto a este texto, nós precisamos entender duas coisas importantes. Primeiro, precisamos tentar entender como os leitores iniciais, como aquelas pessoas que receberam essa carta primeiro, entenderam aquelas palavras de Paulo. E aí eu lembro mais uma vez do contexto da cidade de Éfeso. Imagine um lugar de cultura predominantemente grega, ainda que sob domínio do Império Romano, a maneira de pensar da população da época era uma mentalidade grega. Gregos e romanos, povos que, apesar de serem extremamente avançados em vários aspectos, menosprezavam muito a mulher. A gente tem sempre a ideia de que os gregos, eles são a base do pensamento ocidental e por isso sempre foram muito evoluídos intelectualmente, sempre estiveram à frente do seu tempo, mas quando você olha para como se tratava a mulher naquela época, e lembrando, mais uma vez, do que era a cidade de Éfeso, a importância da mulher na cidade de Éfeso era se prostituir cultualmente, para que os homens acreditassem que, se relacionando com elas, se tornassem prósperos. Por mais que a gente pense que naquela época os gregos eram avançadíssimos, na verdade esse conceito de igualdade, esse conceito de equidade, se tratar a mulher com respeito pelo que ela é, de enxergar a mulher com dignidade, não com inferioridade, não é algo que estava no universo grego, na mentalidade grega. Existem vários filmes que retratam até mesmo que as relações amorosas, consideradas virtuosas naquela época, eram entre homens. Não é à toa que os pensadores, os reis, os imperadores, eles até se relacionavam com mulheres, mas com a finalidade de procriar, de terem filhos, e principalmente filhos homens. Mas quando se falava de relacionamento afetivo, muitos deles optavam por se relacionar com homens. Era muito comum, porque se considerava a mulher extremamente inferior.
extremamente inferior. Não sei se você lembra do filme Troia. O filme Troia tem a história de Aquiles e Patroclus. O filme retrata Patroclus como primo de Aquiles. Mas, ainda que na obra original de Homero não esteja explícito o que os pensadores e comentadores da obra de Homero vão dizer, é que, muito provavelmente, a relação de Patroclus com Aquiles, um grande guerreiro, para muitos símbolo de virilidade, era uma relação homoafetiva. Era muito comum porque se considerava a mulher como inferior em relação aos homens. Eu vou dizer duas frases aqui atribuídas, uma a Aristóteles e outra a Pitágoras. Estou falando de dois pensadores brilhantes da cultura grega e ocidental. Essa frase é atribuída a Aristóteles: a mulher é um homem incompleto, um homem castrado. Frase atribuída a Aristóteles. Pitágoras, não somente ele, mas também Pitágoras certa vez disse: existe um princípio bom que gerou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que gerou o caos, as trevas e a mulher. Bizarro, bizarro demais. Mas são frases ditas por pensadores, por intelectuais que são considerados até hoje como a base do pensamento ocidental. Infelizmente era assim que era tratada a mulher, como um ser indigno, inferior e pouco útil. Entretanto, quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para a palavra, o livro chamado de o livro machista, o livro chamado de o livro misógino, o livro chamado de o livro retrógrado, o que a gente vê é que a Bíblia sempre valoriza e coloca a mulher numa posição de excelência. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente olha para o Antigo Testamento e para o Novo, ainda que a gente fale de patriarcas no Antigo Testamento, a gente vai percebendo nas entrelinhas e às vezes de forma muito explícita, que as mulheres sempre exerceram um papel fundamental, seja na época dos patriarcas, seja na época dos reis, seja na época do Novo Testamento, as mulheres sempre exerceram a posição e a Bíblia sempre deixa isso muito bem claro. A própria Escritura identifica, uma coisa muito interessante, um parêntese aqui. Eu sempre costumo dizer isso, sabe aonde o machismo começa? Em Gênesis 3. Gênesis 3 é um texto que mostra como o homem pecador pode ser um machista, um grande machista. Adão é um grande machista. Tem uma interpretação muito interessante de Justo Gonzalez. Justo Gonzalez é um historiador, é um teólogo historiador, em que ele olha para Gênesis 3 e ele fala, o machismo começou em Gênesis 3, e é interessante a interpretação dele, porque ele vai falar o seguinte: na mentalidade, na cultura antiga hebraica, uma maneira de você identificar a autoridade era nomeando. Era nomeando. E é interessante que quando Deus cria todas as coisas, ele cria depois o homem e a mulher, e ele dá nome ao homem e à mulher. E é interessante que o nome que ele dá à mulher é uma variação do próprio nome do homem. Há, antes da queda, uma condição de equidade, igualdade entre homem e mulher, ainda que haja, evidentemente, a relação de complementaridade entre eles. Homem e mulher se complementam. Há diferenças. Eles se complementam. Mas o interessante é que quando você lê Gênesis 3, o texto da queda, e uma atitude bizarra de Adão, em primeiro lugar, é culpar a mulher. O machista culpa a mulher. O machista não assume seus erros, responsabiliza a mulher. E não apenas isso, mas quando a gente vê Deus falando, trazendo o juízo e as consequências do pecado ao homem e à mulher, depois que acaba aquele diálogo entre Deus, o homem, a mulher e a serpente, Adão imediatamente faz o quê? Dá nome à mulher. Ele dá um outro nome à mulher. Você se chamará Eva. Indicando que o homem exerceria uma autoridade sobre a mulher, e uma autoridade muitas vezes opressora sobre a mulher. E o que a gente vê no decorrer da história, a gente já sabe, muitos homens, até mesmo na Bíblia, que menosprezavam, desprezavam a mulher. O pecado, o machismo surge em Gênesis 3. Só um parêntese aqui, uma interpretação que eu acho interessante sobre como o machismo surge olhando para Gênesis 3. Machismo é pecado. E o pecado entrou no mundo, está lá registrado em Gênesis 3. A gente precisa também compreender
que para superarmos os equívocos quanto a esse texto, entender que nem sempre a palavra submissão, como a gente vê aqui no versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, nem sempre a palavra submissão carregou essa conotação negativa. Talvez você não tenha percebido, mas a palavra submissão lembra outra palavra, missão. 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 As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A palavra, por mais que hoje possa ter uma conotação fortemente negativa, ruim à mentalidade moderna, ela carrega também o sentido de missão. Missão. Paulo aqui está dizendo que o homem de Deus, olha aí, homem de Deus. Você, homem de Deus, tem uma missão. Uma missão. Você tem uma missão importante. Uma missão de liderar a sua casa. Uma missão de ser um pastor no seu lar. A missão de ser um sacerdote no seu lar. Como muitos costumam dizer, um pastor. Um pastor, um homem de Deus dentro do seu lar. Um homem que acorda cedo de manhã e leva a família para a igreja. Um homem que acorda cedo de manhã para trabalhar e ganhar o sustento da sua casa. Um homem dedicado. Você tem uma missão principal de glorificar a Deus através da sua vida. O homem tem uma missão e a mulher precisa compreender essa missão que o marido tem. E entender que submissão é andar junto na mesma missão. Mulher, você pode perguntar ao seu marido. Eu não gosto de fazer muito isso, não. Lá na igreja, o pastor Vanderlei tem feito bastante isso agora. Ele criticava isso, né? Fale para o irmão que está do lado. Mas eu quero falar, fale para o seu marido. Você que é casada, que está com o seu marido aí. Pergunta para ele, qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Sabe o que a gente percebe, e meu irmão, minha irmã, é que muitas mulheres não compreendem isso. Não compreendem por culpa do homem. Tem muito marido desnorteado que não compreende qual é a sua missão, qual é o seu lugar, qual é a sua responsabilidade. E sabe o que acontece depois? Olha para esse texto e fala para a mulher, você tem que ser submissa. Submissa a quê? Submissa a quê? Marido, qual é a sua missão? Fala para ele, meu bem, qual é a nossa missão? Porque na sua só não, é nossa. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? E sabe uma coisa também que a gente não se atenta nesse texto? É que esse texto ele tem uma ênfase muito maior no dever do homem para com a mulher. A gente reduz esse texto a esse versículo 22 e começa a problematizar o versículo 22 e a gente esquece o que vem depois. O texto ele é muito claro. Maridos, amem a esposa com amor sacrificial de entrega. Sabe o que Paulo está fazendo? Paulo está sendo extremamente contracultural, diante de uma sociedade que desprezava a mulher, que menosprezava a mulher, diante de uma sociedade que tratava a mulher como, muitas vezes, inferior a um animal. Paulo está dizendo que a mulher precisa ser amada pelo que ela é. E um amor qualquer não. Um amor que represente, um amor que seja um espelho do amor de Cristo para com a sua igreja. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? É interessante a gente olhar Colossenses e esse texto, como eles se complementam, porque o texto de Colossenses ainda fala sobre a entrega de Cristo pela igreja, em amor à igreja. A gente pensa que Paulo está dando uma ênfase exacerbada na relação da mulher para com o seu marido, mas o que nos impressiona é olhar no primeiro século, numa sociedade extremamente perversa contra a figura feminina, Paulo dizer que a mulher precisa ser respeitada, amada e com amor sacrificial semelhante ao de Cristo por sua igreja. O texto fala de forma muito dura, muito mais com nós homens. Muita gente pega esse texto e quer pregar para a mulher, né? Está pregando para todo mundo aqui, mas a ênfase principal aqui no texto, a gente tem que respeitar a intenção do autor, que é Paulo, o que escreve inspirado pelo Espírito Santo, de enfatizar principalmente os homens, porque estava diante de uma cultura de desprezo à mulher. Olha, maridos, versículo 25, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Versículo 28, ele volta novamente. Assim também, assim como Cristo amou a igreja, assim também, maridos, vocês devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Como o próprio corpo. Como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. É um amor de entrega. E sabe o que eu vejo muitas vezes? É que por conta das mulheres não compreenderem a missão que tem junto com o seu marido. Porque o marido, nem o marido muitas vezes tem a dimensão de qual é a sua missão, qual é o seu papel, qual é o seu lugar. E porque as mulheres não conseguem contemplar e ver o amor semelhante ao de Cristo por sua igreja, por cada um de nós, por sua noiva, representado na relação de amor que o marido tem com ela. Aí, como nós homens podemos esperar que a mulher caminhe conosco na mesma missão? A gente está exigindo uma coisa sem obedecer aquilo que a palavra nos diz. A gente tende a olhar para esse texto, como eu disse, e enxergar apenas o que diz respeito à responsabilidade da mulher. Mas você compreende, homem, qual é a sua missão? Você compreende, homem, qual é o seu dever? Você compreende, homem, qual é o seu papel? Você compreende o seu lugar no mundo? O seu lugar no lar? Você compreende a responsabilidade que você tem de chamar a sua família à presença do Senhor? Sabe o que era tão comum naquele período, no período da igreja primitiva? Era que se houvesse uma conversão do homem, a família toda era batizada, a família toda se entregava. Tamanha liderança, tamanho papel que o homem exercia. Você pode observar isso no carcereiro de Filipos, quando lá em Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas estão presos e são sobrenaturalmente livrados da prisão, e aquele carcereiro prestes a se matar, ouve do evangelho e se converte. Ele é batizado, e não apenas ele, mas todos da sua casa. Entenda uma coisa, você pode pensar o seguinte: Senhor, até agora só eu da minha família, só eu, ninguém, minha esposa ainda não crê em Cristo Jesus, meus filhos não. Entenda, você tem um papel, uma missão. Permaneça firme. O mesmo acontece se for o contrário. É interessante a gente observar que o texto bíblico fala que o marido é santificado pela esposa, a esposa crente que ora. Uma hora o marido vai ser transformado para a glória de Deus. Creia, 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 porque Deus, Ele não tem um projeto individual para cada um de nós. O projeto de Deus envolve um povo. E quando Ele chama Abraão lá atrás e a gente serve a um Deus da aliança, a gente crê que nós fazemos parte desta aliança. A aliança que era representada lá atrás na circuncisão, hoje no batismo. E é por isso que nós batizamos nossos filhos pequenos, entendendo que isso corresponde à própria circuncisão e a inserirmos os nossos filhos na aliança que Deus tem conosco enquanto povo. Quando Deus chama Abraão lá em Gênesis 12, Ele não chama Abraão apenas. Há um projeto para a família de Abraão. Abraão e Sara. Isaac, Rebeca. Jacó, Raquel. Há um projeto de Deus que envolve família. Envolve a descendência. E é interessante que o texto vai dizer: através de vós serão abençoadas todas as famílias da terra. O projeto de Deus é alcançar família. O projeto de Deus é alcançar famílias. Deus não tem, a gente sempre pensa, Deus tem um plano específico para mim. Claro, Deus é soberano e Ele conhece aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades. Mas sempre, quando Deus chamou pessoas, Deus chamou famílias. Deus chamou famílias. E através dessas famílias, Deus realizou e continua realizando a sua obra. E aí a gente tem que olhar e entender. Homem, mulher, qual o seu papel? No amor, com sabedoria, mulher, chegue para o seu marido, depois converse com ele, qual é a nossa missão. Faça ele olhar para o que Cristo fez pela igreja e faz pela igreja.
a relação de amor que Cristo tem para com a igreja, faça ele olhar para isso e fala o seguinte: olha, é esse o padrão, é esse o padrão. Eu quero que você, mulher que ainda sente comichões quando você lê esse texto, pense o seguinte: Cristo maltrata a sua igreja? Cristo despreza a sua igreja? Cristo trata a sua igreja como lixo? De maneira nenhuma. Se esta é a referência e o padrão, e se o seu marido busca representar o amor de Cristo pela igreja, no amor que ele tem por você e por sua família, aí você vai perceber que caminhar junto na mesma missão, que ser submissa, não é algo que é um fardo para você, mas é algo glorioso e honroso. Porque é honroso vivermos, enquanto igreja, submissos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E se é honroso da nossa parte vivermos submissos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos ama de forma sacrificial, incondicional. A mulher que compreende isso, e o homem que compreende isso, e vivem nessa relação de amor que espelhe a relação de Cristo com a igreja, desfrutará de alegria, felicidade, gozo, paz no próprio lar. A gente precisa, como igreja, sair da retaguarda, ir para a vanguarda. A gente precisa trazer soluções, respostas às perguntas e dilemas que o mundo tem envolvendo a família. Não espere a família ser atacada para reagir. Seja você um testemunho vivo, você e sua família, do que é o amor de Cristo pela igreja, do que é o amor da igreja por Cristo Jesus. Seja você, juntamente com a sua família, uma pregação do que deve ser uma família à luz da verdade, à luz das Escrituras. E o mundo verá que a solução para qualquer problema relacionado à família ou qualquer outra coisa está na cruz de Cristo, no Evangelho. É o Evangelho e não qualquer ideologia que vai dizer o que nós devemos fazer. Eu costumo dizer isso. Não há nada de bom em qualquer ideologia que o Evangelho não tenha. Não há nada de bom em qualquer ideologia que o Evangelho não tenha. Eu vou tomar liberdade. O pastor Márcio fica bem à vontade quando está lá na igreja. O pessoal fala, não, a gente tem que... Eu não suporto rótulos envolvendo política e ideologia. Porque eu tenho o Evangelho. E para mim o Evangelho tem tudo que essas ideologias e propostas têm de positivo para a sociedade, para a família, o Evangelho tem. Tem gente que fala assim, para cuidar do pobre, né, a gente tem que ser socialista, comunista. Gente, para cuidar do pobre você tem que ler a Bíblia e ver que a Bíblia fala que a gente tem que cuidar do pobre. O Evangelho nos ensina que nós devemos cuidar do pobre. E aí tem gente que fala o seguinte, não, eu sou capitalista, aí a Bíblia fala que você tem que trabalhar mesmo. O que não trabalha, não coma. Não coma. Né? Eu não preciso me apropriar de um conceito ideológico para que eu me sinta motivado a trabalhar. A Bíblia fala para eu trabalhar. Ah, mas a gente vê tanta mulher sendo maltratada e a gente precisa se apegar cegamente a pautas e ideologias feministas. O Evangelho já fala sobre amor e respeito à mulher pelo que ela é. Sabe o que Gálatas fala? Que não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem e mulher, todos vós estão em Cristo e Cristo em todos. Nós não precisamos de ideologia. Não precisamos, a gente tem o Evangelho. O Evangelho suplanta qualquer ideologia política. Nós não precisamos nos rotular. Você pode ter uma inclinação que ajudará você, inclusive, a votar. Uma coisa que a gente tem é que a gente não fica, nós presbiterianos não ficamos batendo toda hora, dizendo quem você deve votar. Você olha para a Bíblia, olha para o Evangelho, e a partir dos princípios que o Evangelho traz para você, faça a sua decisão, faça a sua escolha. Busque entender o Evangelho e faça a sua escolha. Mas uma coisa que você precisa entender é que você não precisa de ideologia nenhuma. Não é ideologia que redime o problema do mundo, da família. É o pecado. É, acima de tudo, um problema espiritual. E problema espiritual precisa de solução espiritual. O Evangelho é a cura. O Evangelho é a cura para famílias quebradas. O Evangelho é a cura para famílias quebradas.
Se você quer a sua família restaurada, é no Evangelho que você precisa ir buscar a solução para o seu problema, aprendendo como você deve ser um marido à luz das Escrituras, como você deve ser uma esposa à luz das Escrituras, como você deve se comportar enquanto pais, enquanto filhos. É no Evangelho. É no Evangelho. Vamos sair, gente, da retaguarda. Descruze os braços. Mostre para o mundo que é uma família que glorifica a Deus. Mostre para o mundo. Um pregador é atribuído a ele, Charles Spurgeon, né, um pregador do final do século XIX para o século XX ali quase. Ele falou que nós somos Bíblias andando. Bíblias andando. Para muita gente talvez que esteja aqui hoje, que passou pela transformação, pelo Evangelho, pela graça, talvez para muitas das pessoas que estão aqui hoje, o primeiro contato com o Evangelho veio não através do livro sagrado, da palavra de Deus, mas através do testemunho de alguém. Através do testemunho de alguém. O testemunho de alguém, o exemplo, e eu posso dizer isso, meu pai está aqui, minha esposa não está aqui hoje, está meio gripadinha, meu pai está aqui. Meu pai é diácono, está trabalhando lá com a gente agora, tirei ele de Roseral e levei lá para Belfor Roxo. Está lá com a gente. O meu pai e minha mãe, enquanto eu estava fora da igreja, e aí um recadinho aí para os pais. Eu passei minha adolescência fora da igreja, e não foi o fora da igreja em casa jogando videogame, não. Foi aprontando muito, muito. Meu pai sabe. Meu pai sabe. E meus pais sempre batendo na tecla. Você precisa voltar, orando por mim. Meu pai que já tem um sono mais, né, dorme bem à noite, né, não viu eu chegar de madrugada, mas minha mãe, eu cansei de, constrangido, do jeito que eu chegava e deitar no sofá, e do nada acordar com a minha mãe com a mão na minha cabeça, orando por mim, clamando pela minha vida. E eu sou grato a Deus porque eu acredito e atribuo a minha transformação, e aí que eu tive uma experiência real com Cristo Jesus, a cada oração feita pelos meus pais, a cada palavra que eles falaram para mim, e muito mais, e aí é onde eu quero chegar, muito mais no exemplo. Eu tenho certeza que se não fosse no exemplo, se fosse, eu creio no poder da oração, no poder da palavra, mas isso precisa ser complementado também no testemunho, no exemplo. E foi isso, com certeza, que foi o instrumento para que o Espírito Santo tocasse o meu coração. Às vezes a gente pensa assim, caramba, eu estou orando, eu estou falando a palavra para o meu filho, para minha filha, para o meu marido, para minha esposa. Permaneça fiel e firme, porque eu acredito que o exemplo também ganha. Nós somos Bíblias andando. Para muita gente, o primeiro contato com o Evangelho veio através de alguém crente fiel, piedoso, que testemunhou acerca do Evangelho no seu viver. Assim também na realidade da família. A sua família precisa glorificar a Deus. A sua família precisa ser um testemunho do que é o modelo bíblico, o plano de Deus para cada lar, para cada casa, porque o plano de Deus sempre envolveu e sempre envolverá família. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.